Recentemente tem acontecido várias fiscalizações em Portugal em busca de imigrantes irregulares. Eu trouxe essa notícia recentemente por aqui. E hoje eu convidei o Dr. Thiago Soares, que está aqui no nosso estúdio pela primeira vez. Muito obrigada, doutor. Ele vai tirar várias dúvidas que vocês, inclusive, mandam para a gente aqui nos comentários. Então vamos lá. Doutor, primeiro de tudo, eu queria muito saber quem é um imigrante irregular. Quando está irregular aqui em Portugal? As pessoas já acham que irregular e ilegal são coisas distintas, que de fato não são. Porque se está irregular, ele está fora da lei. O imigrante irregular ou ilegal é aquele que entrou de uma forma que não é adequada. Se você, por exemplo, pretende residir em Portugal, você vai entrar com visto de residência. Porém, muitos entraram como turista e extrapolaram o prazo legal de turistar, que é o prazo de 90 dias. Então, ultrapassou esse prazo, você fica irregular, tá? Então, esse já é um imigrante ilegal. Porém, existiu, não vou te falar que existe mais, mas existiu o processo de manifestação de interesse que findou-se em 4 de junho de 2024 e, com esse processo, existia uma legalização. Então, a gente entende que a irregularidade ou ilegalidade, ela se suspenderia, processualmente falando, para que a pessoa ficasse em Portugal com um número, que é o número da manifestação de interesse, e assim pudesse circular para lá e para cá, mas não é bem assim. O processo de legalização através da manifestação de interesse não suspende a ilegalidade. A pessoa continua ilegal, por isso que muitos sabem que não pode ficar viajando para lá e para cá. Mas o governo português, a Polícia de Portugal, fazem e sempre fizeram vista grossa com relação a isso. Então entende que se ele está com um processo de legalização e ele está demorando, a culpa é do governo, não é do utente que requereu aquele processo de legalização. Então vamos entender assim na prática. Aquela pessoa que veio para Portugal já com a intenção de morar, não fez um visto ainda no Brasil, no país onde ela está, chegou aqui, ela, pelo trabalho, ela poderia fazer esse processo de regularização aí através da manifestação de interesse. Ela tem a manifestação de interesse. Para os outros países aqui da Europa, por exemplo, ela está irregular e está ilegal. Agora, para Portugal, ele entende que está num processo e aí ela está meio lá e meio cá. Para Portugal, eles vão passar e numa fiscalização não vai ter problema. Juridicamente falando, continua irregular porque ultrapassou o prazo de 90 dias. Mas o governo e os órgãos públicos fazem vista grossa e entendem que a morosidade na análise do processo é culpa do governo e não daquele utente. Então, sim, em Portugal a pessoa continua dentro de uma, entre aspas, legalidade. E a pessoa que já chegou aqui, que está com visto para procura de trabalho, mas não conseguiu o agendamento da AIMA, aí passou ali daquele período de 4 meses, ela está irregular aqui? Não, ela não está irregular porque ela tem um visto de residência e hoje a gente tem os decretos que prorrogam a validade e os vistos de residência, seja ele qual for, estudante, procura de trabalho, nômade digital, eles também estenderam sua validade através desses últimos 3 decretos, né? E aí esse decreto também engloba, por exemplo, a pessoa que está com autorização de residência, não conseguiu ainda um agendamento na AIMA, não conseguiu renovar, ele está ali caducado, no documento já está vencido, esse decreto também engloba essa pessoa. Sim, o decreto ele engloba todos os documentos inerentes à permanência em território nacional. Vistos, autorização de residência, qualquer tipo de documento relacionado à permanência em Portugal está prorrogado a sua validade. Então vamos lá. Passou uma fiscalização por aqui e eles têm ido muito, por exemplo, nas fábricas, nas empresas, onde tem muitos estrangeiros e pedem ali toda a documentação daqueles imigrantes que estão ali. Quais são os documentos que são válidos para mostrar que você está regularizado, que você está legalizado em Portugal? Visto de residência. Ok, então aqui no passaporte tem ali aquela tarjetinha. Exatamente. É esse. Isso. Autorização de residência, seja ela tradicional ou a CPLP. Ok, então a autorização de residência CPLP, a do certificado ou a tradicional ali no cartão. Isso, mas eu quero deixar claro que não há distinção legal entre a CPLP e a tradicional. Ambas têm os mesmos direitos, de acordo com a legislação vigente. Tá bem? Em teoria, a manifestação de interesse também pressupõe uma legalidade, porque aquele utente está em processo de legalização. Lembrando daquela suspensão da ilegalidade, entre aspas. Tá?
Então, numa situação de uma fiscalização, eles estão ali em busca realmente daquelas pessoas que entraram sem um visto, não fizeram manifestação de interesse, não fizeram nenhum processo, porque há outros processos também além da manifestação, né? A manifestação era através do trabalho, mas poderia fazer ali por estudo, por exemplo, a pessoa entrou como turista, mas faz uma dispensa de visto, é uma residência com dispensa de visto, autorização de residência com dispensa de visto, mas para isso a gente precisa de agendamento e no caso... Não tem. Não tem. Entendi. Então, os irregulares são aqueles realmente que estão aqui, não entraram com documentação e não conseguiram fazer nenhum processo, eles estão ali aguardando o governo decidir o que vai ser. De forma mais específica, eu digo que os irregulares são aqueles que entraram a partir do dia 4 de junho, ou seja, depois da extinção da manifestação de interesse, e já ultrapassaram os 90 dias do prazo de turismo, porque se eles estiverem dentro do prazo de 90 dias, eles não estão irregulares, eles são turistas. Ok. Tá? Esse é um ponto. Então, uma pessoa que chegou aqui agora, mas sem o visto, ela não está irregular, ela está como turista, de fato, ela tem até 90 dias como turista. Exatamente. Porém, o que também vem acontecendo são aquelas pessoas, que é o que você estava citando no caso anterior, que entraram antes do dia 4 de junho, tinha ali um contrato de trabalho, mas não fizeram uma manifestação de interesse. E a polícia, a GNR ou a PSP não tem ciência disso, não sabem disso. Se você de fato não fez a manifestação de interesse por algum motivo específico, e elas podem multar você. Tá? A gente inclusive teve recentemente uma operação em Odemira, que foi amplamente divulgada nas mídias jornalísticas aqui de Portugal, e multaram 600 imigrantes. Não é isso? Não, 100 imigrantes. 600 foram conferidos ali a documentação, foram 66 que foram de fato multados e parece que 3 pessoas... já foram conduzidas ao tribunal. Exato. Então, vamos entrar nessa situação, dessas fiscalizações, né? A GNR já se pronunciou que não foi a única, que vão continuar acontecendo fiscalizações assim. Quais são as medidas? O que pode acontecer se realmente o imigrante que está ali irregular for pego numa fiscalização dela? Bom, esse imigrante ele pode ser multado ou ele pode ser conduzido ao tribunal. Obviamente, quando a gente fala em tribunal, não é... as pessoas acham que vou ser preso e amanhã eu estou voltando para o Brasil. Não, não é assim. Existe um devido processo legal. Esse imigrante vai ter direito a um advogado e a entrar com uma contestação daquela medida coercitiva, né, da polícia para devolvê-lo. Mas, obviamente, a polícia, quando já coloca a opção de prisão e deportação, é porque ela entende que existe perigo de fuga. Ou seja, aquele imigrante ele é suspeito para fuga, ao invés de se apresentar ao tribunal no dia e data agendada. Então, se ele oferece o perigo de fuga, a polícia sim pode efetuar a prisão desse imigrante. Agora, eu trouxe uma pergunta aqui de um seguidor, Luiz Carlos Rocha. Ele enviou um comentário assim. Ele disse que ele está aguardando o reagrupamento familiar, ele não tem MI, não tem a RCPLP, ele quer autorização de residência através do reagrupamento familiar. No caso dele, ele tem 68 anos, será reagrupado pela filha. Como fazer nesses casos aí de pessoas que estão aguardando o reagrupamento? Ela acaba ficando sem nenhum documento válido para apresentar aqui para Portugal. O que acontece nessa situação? Bom, se ela tem residência tradicional e estiver caducada, a gente sabe que não está caducada porque existe um decreto ali que prorroga a validade até dia 30 de junho de 2025. Se nesse meio tempo, nesse meio período, houver a renovação dessa residência dela, ótimo. Se não houver, a gente já sabe que a prorrogação da validade está para dia 30 de junho de 2025. Se for CPLP, a mesma coisa, ok? Agora, agendamento para reagrupamento familiar de ascendentes, a gente sabe que é um problema sério. Hoje, só se consegue por meio judicial. É um direito que está previsto na legislação portuguesa, então a gente precisa fazer com que esse direito seja positivado, seja exercido. Hoje, somente através de ação judicial perante o tribunal. Porque não tem... Primeiro que assim, os reagrupamentos, eles estão bem travados, né? Tá um grupo fixo ali há bastante tempo. Quem está fora desse grupo não consegue reagrupamento? Como é que tá? Porque hoje, se você for na plataforma,
fala que é para quem tem crianças entre 5 e menores de 15, né? Vai de 5 a 14 anos. Se você tem uma criança numa família que alguém tem autorização de residência, aí você pode reagrupar todo mundo, é isso? Sim, olha só. A plataforma ela limita de 5 a 15 anos, tá? Só que a legislação não limita. Sim. A legislação fala em reagrupamento familiar. Ponto. Então, quando a gente entra com o processo judicial, a gente se apoia fundamentando legalmente o que está na legislação. Porque, por exemplo, Aquele o caso direito de tem que um casal em que um veio com autorização de residência, a outra pessoa entrou como turista para fazer o reagrupamento, eles não têm filhos. Como é que faz o reagrupamento se no sistema ali já não tá e você não consegue vaga, ligando, né, e tentando contato com a AIMA? Não disponibilizaram, inclusive, o reagrupamento familiar para CPLP, o Exato, que é um até ato hoje. discriminatório legal, tá? A AIMA não pode agir dessa forma. Por mais que ela tente criar fases de processamento e ela não está cumprindo com as fases que ela mesma criou, legalmente falando, a ação judicial vai compelir esse tipo de conduta da AIMA, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a AIMA, já entendendo que está errando, ela já responde à ação judicial liminarmente com agendamento. Por isso, todo mundo está conseguindo de cara o agendamento. Eu estou vendo muita gente entrar com essa questão de ir realmente... como é que fala o nome desse processo? Eu procuro um advogado e falo, olha, eu quero entrar na justiça, como eu quero acionar a AIMA para compelir a conseguir um agendamento para a minha questão. Aí tem que fazer esse processo por um advogado mesmo, sim, né? Tem que fazer via esse processo advogado. é perante administrativo tribunal. Ok, e aí eles vão lá, a EAMA fala, então tá bom, dá o seu agendamento aqui, porque claro, ela não quer pagar multa, ela não quer ficar ali rodando naquele processo, e aí dessa forma tem funcionado. A gente já sabe que a AIMA separa uma cota para ação judicial, então ela não está disponibilizando agendamento para ninguém que não seja por meio judicial atualmente. E eles dizem, inclusive, que estão fazendo isso por conta dos 410 mil processos que estão pendentes. Eles estão focados em atualizar todos esses processos e acabam se esquecendo de todos os outros que estão chegando, porque acumula. Exato. Esses 410 mil processos são lá do CEF, que passou ali para a AIMA, a maior parte de manifestação de interesse, que está tudo ali, mas depois disso, olha quanto tempo já tem que já é AIMA, e depois disso já muita gente já chegou, gente que chega com visto sem agendamento, então você tem que fazer contato com a AIMA para poder marcar aquilo ali, reagrupamento, eu não vejo há muito tempo aquele anúncio assim, olha, abriram vagas para o reagrupamento, tá ali no sistema só para essa questão dessa idade. É muito complicado, né? Eu brinco, eu digo que agendamento em Portugal na AIMA vale mais do que ouro, né? Então, é difícil conseguir. Hoje eu digo que é impossível conseguir. Você liga para a AIMA 10 mil vezes. Quando uma eles já atendem, eles dizem, entre no site da AIMA, vai lá na formulário de contato e diz agendamento para artigo 15, por exemplo, que é para familiar de cidadão europeu. Você solicita lá, você nunca é respondido. A AIMA não responde vocês. Manda e-mail. Você chega lá hoje para perguntar numa delegação, antiga delegação do CEF, que é uma agência da AIMA, a AIMA não responde, a AIMA não quer nem saber de você. Então, esse é o grande problema. O seu direito está sendo usurpado diariamente. E por causa disso, a gente hoje vê um número crescente de ações judiciais contra a AIMA absurdo. E os juízes que estão julgando, inclusive se colocando à disposição durante as férias para julgar e já estão decidindo contra a AIMA, todos eles. Por isso que a AIMA já responde à ação a liminar, na primeira peça, que é a contestação, que é a primeira resposta, porque quando você entra com a ação, você provoca o Estado, você provoca o juiz, e o juiz provoca a AIMA. Ele triangula o processo, certo? A AIMA, ela responde ao juiz, já com o agendamento, com a disponibilidade para você. Ou seja, já tinha alguém ali que poderia ter feito isso, mas o volume é tão grande, eles estão com tanta coisa ali, eles agora acabam respondendo via ação judicial, infelizmente. Aí quem não entra fica ali na fila e vai se acumulando cada vez mais processo. Por isso que eu defendo a teoria de um sistema informático 100% digital, com biometria por Face ID. Hoje a gente tem ali... A gente já faz. Exatamente. A gente consegue hoje abrir conta em banco pelo Face ID, com telefone. Você poderia fazer isso com agendamento. Você poderia fazer isso com coleta de dados biométricos.
Agora, eu vou dizer o seguinte, a AIMA consegue um agendamento para você para 3, 4 meses à frente. A gente sabe que a gente tem 1 ano de prorrogação de todos os documentos inerentes à permanência em Portugal. Eu tenho certeza que se tiver um sistema e o agendamento for para 11 meses à frente, você vai ficar feliz, porque é o que você quer. E não vai provocar o Estado, não vai provocar o Poder Judiciário para compelir a AIMA a fazer isso. Pouparia dinheiro, pouparia tempo e pouparia estresse para todo mundo. Entende? Eu vejo assim que até 1 ano e meio, 2 anos atrás, você pagava alguém para fazer o agendamento, porque tinha que ficar alguém ali o dia inteiro para conseguir. Hoje em dia mesmo, a pessoa que liga, ela é respondida de que não tem vaga, faça esse formulário no site. Então, nem isso mais. Então, acaba tendo que ir para uma situação mais extrema e para essa situação da ação, né? Então, Luiz Carlos, essa situação em que o senhor está aí aguardando o seu reagrupamento e que não tem nenhuma previsão ainda, a indicação, uma recomendação, por exemplo, é a ação judicial para tentar já resolver o seu caso dele e de tantos outros que estão aguardando o reagrupamento, né? Eu tenho mais perguntas. Olha, algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, mandam assim: eu já tenho NIF, eu já tenho NIS, mas não fiz a manifestação de interesse. Não veio com visto. O fato delas terem documento representa alguma coisa nessa fiscalização, essa fiscalização que está buscando ali os imigrantes irregulares? Ela ter NIF e NIS facilita alguma coisa ou ela continua como irregular? Bom, eu vou trazer 2 pontos, tá? Primeiro ponto, ter NIF e NIS não quer dizer nada. Nada num primeiro momento. Você não está legal porque você tem NIF e NIS. Pelo contrário, você está mostrando que você está querendo ficar, só que de forma ilegal, porque você não tem um processo de manifestação de interesse, não tem um visto. Apresentar NIF e NIS talvez seja um tiro no pé. Se você estiver dentro do prazo de 90 dias de turismo, é só falar: não, eu estou aqui como turista. Ponto. Ah, mas em que hotel? Eu estou na casa de um amigo. Você já passou na imigração, já explicou tudo isso, aí é uma outra história. Agora, se você já ultrapassou o prazo de 90 dias, tem NIF e NIS, não tem nenhum documento que legalize você, aí a situação é um pouco diferente. Porque aí claramente você está aqui para trabalhar. Se você fez ali o NIS... Aí não tem muita defesa, não tem como defender. Não, eu vim como turista, mas eu já tenho NIF e NIS. Calma aí, não é bem assim. Porque você está dizendo: olha, eu vim aqui para residir, mas eu entrei de forma errada. Ah, mas como assim entrei de forma errada? Você não fez um visto adequado para trabalhar. Sim. Você fez um visto para passear. Ponto. Esse é um ponto. Outro ponto. Quem já entrou antes do dia 4 de junho, a gente já está ciente disso, então já vou puxar um gancho aqui até para o futuro dessa conversa, e já tem um NUS, um número de segurança social, vai ter a possibilidade de uma fase transitória para se legalizar por meio do que a gente chama ainda de manifestação de interesse, mas eu não acredito que o nome vai ser esse, vai ser outro. Tá? Essa questão ainda não há nada certo. É um projeto, né? Eu até queria explicar porque nesses últimos dias muitas pessoas falaram assim: vai existir isso, ou já existiu isso, e houve muita confusão ali no WhatsApp. É um projeto de um partido daqui de Portugal, né, do Iniciativa Liberal, assim como também tem um projeto do PS que vai ao parlamento, mas o parlamento nesse momento está de férias e eles retornam só em setembro. Me corrija aí se eu estiver errada. E é só a partir de setembro então que eles vão analisar e os partidos discutirem, votarem, ver as regras, é isso? Exatamente. É um projeto de lei que prevê o que o governo já prometeu num daqueles pronunciamentos que foram feitos com relação à parte imigrante. Mas sim, carece ainda de aprovação no parlamento, carece ainda de regulamentação, carece de uma aplicabilidade dentro do que a gente entende hoje na prática para legalizar esses, eu chamo de retardatários, tá bem? Esses imigrantes retardatários. Retardatários porque ficaram para trás. Deixaram de fazer um processo de legalização. Inclusive, muitos chegaram para mim e disseram que o processo estava pronto e só não enviaram. Muitos. No dia que eu comuniquei aqui, muita gente falou: mas eu tô com os documentos aqui, mas não sei por que não enviei. E é realmente uma situação muito complicada. O governo já falou aí que também pretende. Eu vou trazer o doutor aqui mais uma conversa para a gente falar sobre legalização em Portugal, porque tem muita coisa sobre esse assunto, muita dúvida aqui nos comentários. E aí, para finalizar essa questão
da fiscalização de fato, se o empregador contratou alguém ali que não tinha nem visto para procura de trabalho, ou outros vistos que também permitem trabalhar, né? Ou não tinha manifestação de interesse, ele está também cometendo algo errado ali, né? Ele está contratando uma pessoa que está irregular aqui, ele também, a empresa também pode receber multas, é isso? Bom, no caso em questão, as empresas que contratarem imigrantes sem nenhum tipo de documento que permita que ele possa trabalhar e residir em Portugal, essas empresas sim estão cometendo um ato ilícito. Ilícito porque eu digo, está dentro da ilegalidade e podem sofrer sanções gravíssimas. O artigo 198A da Lei dos Estrangeiros, que é a lei que traz todos os nossos direitos como estrangeiro, ele já deixa bem claro no número 1 que essas empresas podem sofrer uma coima, uma multa, uma contraordenação que varia entre 2.000 e 90.000 euros. Isso, obviamente, varia de acordo com a quantidade de estrangeiros ilegais trabalhando para essa empresa. Por isso que a gente vê que empresas não estão contratando mais imigrantes sem uma manifestação de interesse, ou sem um visto de residência, ou sem uma autorização de residência. E o próprio ACT já está fazendo essas inspeções dentro das empresas e já estão multando empresas. Eu tive essa informação através de 2 contabilistas, colegas meus, aqui de Portugal, que estão sofrendo multas de, acho que eu tive acesso, de mais de 5.000 euros. Uau! Então a gente já entende nessas fiscalizações, tanto a empresa quanto os imigrantes que estiverem ali sem nenhum documento podem se dar muito mal. Exatamente. O imigrante também paga multa, tá? Só que é uma multa menor. E essa multa está prevista para os imigrantes no artigo 192 da mesma Lei 23 de 2007. Deixo esses artigos claros para vocês que possam olhar. No número 1, letra A multa varia de 80 euros a 700 euros. Então, o imigrante que foi ali pego na fiscalização, ele vai pagar essa multa, ele vai receber uma multa, mas ele vai continuar aqui em Portugal o que pode acontecer aí nesse processo? O imigrante que foi pego nessa fiscalização dentro da empresa, ele vai sim ter que pagar essa multa. Depois de pagar essa multa, ele vai ter que se defender processualmente perante ao processo ACT. mesmo. Isso. Não é que vai pegar aqui, como o senhor falou, não é que vai pegar e vai enfiar num avião para o Brasil. Não é um processo de expulsão. Há um processo ali onde ele pode se defender, mostrar alguma situação em que ele está tentando se regularizar ou alguma coisa do tipo. Um exemplo clássico que eu vou trazer, até para não mostrar a ilegalidade do imigrante na ocasião, ele entrou como turista. Ele está aqui há um mês, mas já está trabalhando. Com contrato de trabalho. Conseguiu um contrato de trabalho na pastelaria do João. João contratou, fez um contrato de trabalho e registrou nas finanças. Mas ele não tem manifestação de interesse, ele não tem visto, ele não tem nada. Ele só entrou como turista. Tá bem? Lembrando que brasileiro não precisa de visto de turista. Exato. Então ele não tem documento nenhum. Então se o ACT for lá, vai multar o João pelo menos em 2.000 euros, porque tem um imigrante ali trabalhando sem documento nenhum. Esse imigrante vai pagar uma multa de 80 euros, que é o caso em questão. Porém, esse imigrante não está ilegal, porque ele está como turista. Ele está dentro do prazo de turismo. Ele não vai ser expulso. Então, são processos distintos. São ocasiões diferentes. Certo. Tá bem? Diferente daquela fiscalização da GNR. Tá. São coisas diferentes. Porque no caso ali, por exemplo, esse que chegou aí há um mês, ele está trabalhando como turista, não era para trabalhar, mas ele ainda está num tempo legal aqui do país, ele vai pagar a multa, vai ter que sair ali do trabalho e tal, mas é isso. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que está aqui há mais tempo, que não fez a manifestação de interesse, eu peguei caso aqui de seguidores que mandaram que estava há 8 meses, que já está 8 meses aqui no país, já está trabalhando há muito tempo e não fez a manifestação de interesse. Essas aí estão numa situação mais complicada se esse regime transitório não entrar logo em vigor. E pode ser sim que o próprio órgão fiscalizador da empresa em questão, o ACT, comunique à AIMA, comunique à GNR que tem um imigrante ilegal trabalhando, exercendo atividades que não poderiam estar exercendo como turista. Aí é outro processo, pode acumular processo nesse sentido, sim.
Entendi. E aí, o final do processo pode levar até uma deportação? Pode. Uma expulsão do país? Falar, ó, você tem que sair de Portugal? Pode. Uhum. E durante esse processo, você vai ali se defender e vai contratar um advogado para ir lá e falar por você, mas dependendo da situação, isso pode realmente gerar essa deportação. Mas entenda que para contratar um advogado para fazer isso, tem que ter argumento. É muito mais fácil para nós advogados defender você que está com um processo de legalização, em legalização. Por exemplo, tem uma manifestação de interesse. Aí a gente vai jogar a culpa no poder público. Sim, que não teve... que demorou 2 anos, Exatamente. Que demorou 1 ano para te dar autorização de residência. Agora, se está aqui há 8 meses, entrou como turista, está trabalhando e nunca sequer pensou em fazer uma manifestação de interesse, se legalizar, fica difícil. Existem meios, existem remédios jurídicos para isso? Existe argumento para resolver, mas fica mais difícil. Sim. Bom, eu até trouxe um vídeo aqui com a doutora Maiara, onde ela fala 11 formas de se regularizar aqui em Portugal sem ser através do trabalho, né? Então, como reagrupamento familiar, como a questão do estudo, por exemplo. Já sabemos, então, que está tudo sem vaga, está tudo muito difícil de agendar na AIMA e que o caminho aí pode ser entrar com essa ação. Mas pelo menos você já começa ali a montar um processo em que você fala, tá, eu tô tentando me regularizar aqui, eu não tô aqui, né, de qualquer jeito, eu quero. Então, se por acaso for parado ali numa fiscalização e você já tá tentando se regularizar, já é um caminho para uma defesa até mesmo, né, no processo. Sim. Eu, inclusive, vejo um futuro desse governo que... Lembra daquelas 40 regras do pronunciamento? 42 regras do pronunciamento do governo? Ele deixou claro que eles vão incentivar o imigrante a estudar em Portugal, a se qualificar em Portugal. Exato. Então, eu imagino já... vidente falando aqui, não é mais advogado, porque eu tenho acertado muitas, hein? Eu imagino que o governo vai criar um sistema próprio para legalizar alguns. Isso é uma opinião, deixando claro que é uma opinião. Vai criar um sistema próprio para legalizar imigrantes com autorização de residência com dispensa de visto, no caso esses que já estão aqui, para estudo mais para frente. Não sei a previsão, não sei nada disso. Mas eu acredito que essa é uma intenção do governo. Voltado para o estudo, para a qualificação. Sim. Tá? Ele tem batido muito na tecla de estudante, de mão de obra qualificada, né? Então... acredito que pode rolar um caminho por aí mesmo. Hoje ainda, só mediante ação judicial para conseguir o agendamento para se regularizar com autorização de residência com dispensa de visto nesse caso. Então, para finalizar, doutor, há algum conselho para os imigrantes que estão aqui, sejam os que estão legalizados ou os que estão irregulares, em relação à fiscalização, o que eles têm que fazer aqui? Inicialmente, sempre andar com os seus documentos de identificação. No caso dos residentes CPLP, com o seu passaporte e o seu certificado de residência CPLP. Os tradicionais com o seu cartão de residência tradicional. Quem tem manifestação de interesse, ande sim com aquele monte de papel dobrado no bolso, na bolsa, onde puder, porque aquilo é um documento que identifica que você está em processo de legalização. E quem não tem nada, não tem manifestação de interesse, não tem documento nenhum, eu entendo que a partir do dia 4 de junho até hoje não deu ali os 90 dias de turismo. Então, quem chegou continue nesse período, mostrando, né, que você é turista. Não apresente NIF nem NIS. Fala, olha, não, só vim passear, você está pegando o cara errado. Tá bem? A partir daí, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, mas eu já acredito que o governo venha fazer alguma coisa. E esses que estão aqui há mais tempo e não fizeram a manifestação de interesse, tentar buscar aí alguma solução de regularização? Exatamente. Buscar uma solução de legalização, nem que seja por meio judicial. Aí vai ter que despender de uma verba para fazer isso. É isso. Olha quanta coisa já respondida e tem mais, tá? Tem muito mais. Eu vou trazer aqui uma parte 2 desse vídeo com o Dr. Thiago, aproveitar que ele veio até aqui o nosso estúdio conversar com a gente, porque tem muita dúvida sobre essa questão de legalização de imigrantes aqui em Portugal, com todas essas mudanças que aconteceram, principalmente aí nesse último mês. Doutor Thiago, muito, muito obrigada. O senhor permanece aqui e a gente vai continuar conversando, combinado? Eu que agradeço, claro. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!